Salmo 46. E eu sei que os irmãos conhecem bem este salmo. Eu também passei várias vezes, mas é no momento que nós precisamos de determinado remédio, que está guardado lá na prateleira nossa, que nós vamos lá pegar, né? É assim com um salmo desse tipo. Os versículos 10 e 11. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações. Sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vem, Senhor, nesses momentos de guerra, de luta não contra a carne, mas contra os poderes das trevas. Precisamos ter nossas forças renovadas em Ti. Nós aprendemos muitas coisas da Tua palavra, mas elas devem ser aplicadas em nossas vidas. E às vezes nós não sabemos como fazê-lo. Então, Pai de amor, vem por nós. Mostra a nossa completa deficiência, inutilidade, que se não nos apoiarmos em Deus, se não tivermos com a cobertura Tua, nós fracassaremos neste mundo cruel. Dá-nos Tua graça. Em nome de Cristo. Amém. Podeis assentar. Eu gostaria de pregar nesta noite sobre um Deus presente no meio do seu povo. Eu tomei este salmo aqui, faz dias que estou tentando escrever esta mensagem. É sempre difícil colocar em ordem uma mensagem, mas com a graça de Deus eu pude fazê-lo e espero ser bem-aventurado ao entregar esta mensagem a vocês. Eu acredito, estou certo de que é uma mensagem para este momento. Por quê? Sem dúvida alguma é uma mensagem de guerra. Porque os irmãos estão percebendo aqui que estes 11 versículos tratam de Deus como nosso socorro e fortaleza, presente nas tribulações. E não é um momento de guerra? É. E todo momento de guerra, o povo de Deus pode contar com este salmo. E eu vou mostrar o porquê, irmãos. Só dando essa introdução. Davi foi o escritor desse salmo. Experimentou isto. Foi um homem de guerra. A vida inteira, o rei Davi, mesmo antes, em especial antes dele assentar no trono, ele foi um homem de guerra. E é considerável, elas são consideráveis, aquelas guerras travadas por Davi. Foram guerras onde Deus estava presente. E, basicamente, em todas as guerras que Davi enfrentou, ele podia dizer: o Senhor dos exércitos está conosco. Tiveram momentos terríveis, angustiantes para ele. Mas ele, naquele momento que nós falamos, a hora H, né? Ele apelou para Deus. E eu não esqueço, depois de uma batalha, quando ele estava voltando com seus soldados para as suas famílias, em Ziclag, ele encontrou a cidade toda queimada. O povo, a família, as mulheres, as crianças, todas tinham sido levadas pelos amalequitas. Naquele momento, talvez, foi o pior momento que Davi enfrentou, em termos de guerra.
angustiante. Ele não tinha para onde apelar. Ele apelou para Deus. E Deus deu a resposta perfeita. O Senhor dos Exércitos está conosco. E, queridos irmãos, foi assim também com a igreja. Eu acredito que a igreja primitiva fazia deste salmo um cântico especial para cantar. Porque a igreja primitiva, e em toda a história, ela enfrentou guerra. Enfrentou. No começo da igreja, o que mais Satanás usou foram quem? Os judeus. Eles eram perseguidores implacáveis do povo de Deus, dos crentes. Matavam os crentes, perseguiam, prendiam. Saulo de Tarso foi um desses. Mas a igreja experimentou Deus quebrando portões de bronze, libertando o seu povo, fazendo coisas inauditas por eles. Por quê? A igreja, naqueles momentos difíceis, a igreja orava. Foi o caso de Pedro na prisão. A igreja orando enquanto ele estava preso. E Deus o libertou. Queridos irmãos, a história da igreja é uma história onde a resposta foi sempre obtida no meio dos terrores, com um salmo desse aqui. O Deus de Jacó é o nosso Deus. O mesmo Deus de Jacó, aquele que guerreou, lutou contra um homem. O Jacó é o nosso Deus, bem presente na angústia. E, querida igreja, vale a pena a gente examinar estas coisas. Satanás nunca vai deixar a igreja tranquila. No transcorrer da história, ele usou imperadores para destruir a igreja. Depois usou a igreja católica, o papado com sua perseguição cruel, matando crentes. Sim, os inimigos foram dissipados, a igreja permanece. Sim, queridos, o grande exército de Deus é invencível. Satanás é um dragão para indicar sua malícia. Satanás é uma serpente para indicar como ele é sutil. Satanás é um leão para indicar sua força. Mas ninguém pode contra o povo de Deus. A simples pequena oração de Esther foi o suficiente para erguer Amã na forca, o inimigo do povo de Deus. O conselho de Aitofel, com raiva de Davi, foi dissipado com a oração de Davi. E Aitofel se enforcou. O grande exército da Etiópia fugiu covardemente com a oração de Asa, do rei Asa. Então, queridos irmãos, esse é o nosso Deus do Salmo 90 ou Salmo 46. E hoje nós precisamos dele muito mais. Se os irmãos pensam que a guerra acabou, não. O cristianismo sempre foi perseguido, mesmo agora. Ultimamente, a ferocidade de Satanás vem contra a igreja através do comunismo. O comunismo tem matado milhões de crentes. E ainda Satanás
como um dragão tremendo, tem ameaçado o mundo com a China para destruir o quê? Satanás quer acabar com a igreja. Então, quando Deus ordena, ele abre os depósitos dele e envia o seu exército do mal para destruir quem? Como destruiu a família de Jó? Como tentou matar Jó? Satanás agora vem em sua fúria contra nós, queridos irmãos. Nós estamos experimentando isso agora. Nós estamos sentindo o que está passando agora no Brasil. Essa é uma maneira sutil que Satanás, com os comunistas, está querendo nos destruir, fechar as igrejas, tapar a boca dos pastores. É isso. Nós não pensamos diferentes. Satanás é contra nós. Ele tem ódio da igreja. Então, queridos, por que esse salmo? Por que esses versículos que eu selecionei aqui para trazer para vocês? Porque eu quero que os irmãos conheçam o seu Deus. Eu tenho apenas 2 pontos para serem tratados aqui. Primeiro é que a nossa teologia, o que nós cremos, eu até falei um pouco sobre isso pela manhã. Ela deve ser uma teologia prática, escrita em nossos corações. Eu, sinceramente, irmãos, odeio aquele fanatismo por uma teologia de letras. Eu odeio. A teologia bíblica é bem prática. Você conhece mais sobre Deus? Que Ele é soberano? Que Ele é fiel? Que Ele é um Deus perdoador? Que Ele dá vida eterna aos pecadores? Todos esses ensinamentos a respeito de Deus devem ser ensinamentos da nossa vida. Eu e você temos que saber na prática quem é nosso Deus. Ele se revelou. Busca os deuses dos homens lá fora. Busca os ídolos deles. Eles não têm resposta. Tudo é idolatria e superstição. A igreja não. A igreja tem um Deus conosco. Socorro bem presente na angústia. Eu tenho que saber isso. Eu tenho que vivenciar isso na minha vida. E olha o que diz o texto. O versículo que vocês leram comigo. Sabei que o Senhor é Deus. Vamos dar uma examinada aqui, nesse versículo. Aquietai-vos e sabei que o Senhor é Deus. Está vendo aqui? Essa é uma teologia que você não aprende lá no seminário. Essa é a teologia de todos os irmãos. Daquela irmãzinha que lava a louça lá. Daquela que está sem alguma coisa até para comprar, um dinheiro para comprar alguma coisa para comer. Um pai de família crente, olhando para todo lado, esperando um emprego para sustentar a família. É a luta de um pastor em oração, clamando. Deus nos dá dias melhores, dias maravilhosos. Essa é a teologia prática. Essa é a teologia dos homens de Deus, que foram para os campos pregar o evangelho, que enfrentaram a morte de perto. Essa é a teologia. É a teologia de Josué, de Moisés enfrentando o faraó. Essa é a teologia da oração, do clamor, de levantar de madrugada para orar. Essa é a teologia quando você é perseguido. Sabei que o Senhor é Deus. Então, querida igreja, todo problema que enfrentamos, da nossa parte, é porque
nós temos, nós somos donos de um orgulho tremendo, de uma ignorância completa. Nós colocamos Deus na mente, nós dizemos que conhecemos a Bíblia, mas na hora H nós não a aceitamos. Nós corremos de Deus, não o queremos na liderança da nossa vida. Nós dizemos que somos ovelhas, mas não queremos tê-lo como pastor. Não é verdade? Então, se temos um Deus, por que nós não cremos nele? Por quê? Mas eu creio. Nós não cremos. Nós falamos que cremos. Na hora H, na hora de colocar o dedo no fogo, nós temos medo. Na hora de passar pelo vale, nós ficamos amedrontados. Nós procuramos luzes para todo lado no mundo. Nós olhamos para o presidente, nós olhamos para o emprego, nós olhamos para o nosso bolso. Nós não confiamos verdadeiramente em Deus. Então vamos ver isso um pouco na prática. Eu não vou pedir para os irmãos abrirem, porque os irmãos conhecem bem a passagem. Foi quando Deus tirou Israel do Egito com mão forte e poderosa. Imagina você ali, o povo de Israel saindo da escravidão para sempre, dando as costas para aquela vida horrorosa de tantos anos. Uma nação grande agora, todos ex-escravos. E Deus os impulsionando para fora do Egito. Era como se Deus estivesse dizendo: esse é o meu povo, fui eu que os tirei. Nenhum deles pegou a espada para lutar. Foi a mão de Deus com aquele milagre do bezerro. Impressionante. Parecia bonito. Olha aquela população, umas 3 milhões de pessoas. 3 vezes mais do que a cidade de Ribeirão Preto. Caminhando em direção ao Mar Vermelho. E agora? Todo mundo alegre, todo mundo satisfeito, sabendo que Deus ia levar para uma terra prometida. Mas de repente, eles olham para trás. Olha o exército de Faraó vindo. Não era o momento crucial para o Salmo 46? Quando o povo viu aquilo, começou a gritar. Começou a dizer o quê? Porque nós não morremos no Egito. Olha como a insensatez chega quando a incredulidade bate a porta de nossas casas. Não é verdade? Qual a diferença entre morrer no Egito e morrer no deserto? E morrer nas mãos de Faraó? Qual a diferença, irmãos? Que diferença morrer afogado numa bacia d'água e no mar? É a mesma coisa. Então, foi naquele momento que Deus falou com o povo. Fiquem quietos. Fiquem quietos. E vocês verão o que eu faço. Eu sou Deus. Que lição prática, queridos irmãos. Então nós vamos aprender isso agora. Por quê? Nós temos a mesma inclinação. Nós somos iguais a Israel. Não é verdade? Qual é o nosso problema? Nós vemos o Salmo 46, podemos fazer música desse Salmo, mas na hora H nós não pomos em prática. Nós no íntimo não cremos nele. Tem algum modo de prático de enfrentar isso? Tem. Qual é? Aquietai-vos. Aquietai-vos. Como assim? Fiquem tranquilos. Já viu quando uma criança está no braço do papai? Chega um estranho para pegá-la, ela diz não. Ela abraça o pai, fica assim agarrada a ele. Ela quer sentir o cuidado do pai. Essa é a quietude que a Bíblia fala. Quando eu, lá dentro, descanso no poder de Deus. Isso é quietude. Aquietai-vos. Não se atormente. Não fique procurando outro meio.
Não procure uma janela aberta para fugir. Fiquem tranquilos. Eu sou Deus. Eu cuido de vocês. Essa é a teologia que nós aprendemos neste salmo. Também, queridos irmãos, este ensino vai além de uma compreensão bíblica. A letra tem que ser gravada nas tábuas do nosso coração. As letras são espirituais. É isso que Jesus quis falar com os judeus. Nós precisamos, irmãos, nos acolher em oração constante nos braços de um Deus maravilhoso. Ele é meu Deus. Foi assim que a mãe de Moisés fez. Ela mandou fazer aquele barquinho minúsculo, aquele cesto, para colocar o filho. Mas ela não estava preocupada. Ela nem pensou no filho morrendo afogado, ou no jacaré chegando, um crocodilo. Não. Ela confiou em Deus, porque ela sabia o que iria acontecer. Então, impulsionada pela fé no seu Deus, ela fez aquilo e a fé conquistou. Sempre foi assim, queridos irmãos, essa quietude na alma em nossos corações. Por que desespero? Por que ficar preocupado? Por que temer os comunistas? Por que temer as ameaças do mundo? Por que temer a morte? Por quê? Não tem razão. Nós temos algo a fazer. Reunir em oração. Em nossa casa, orar. Eu tenho visto como muitos chamados crentes correm para Brasília, para ficar de longe orando, dizendo para o presidente, estou orando, vamos orar aqui. Nosso lugar é lugar secreto, irmãos. Ninguém deve saber que nós estamos orando. Nosso trabalho constante é oculto aos olhos deste mundo. Nós oramos em nossa casa, nós oramos firmemente, andamos de cabeça erguida, confiamos em nosso Deus, lutamos bravamente com Ele em oração, para que as nossas conquistas sejam alcançadas. Nunca teve exército que pôde contra Deus, quando a igreja orou. Nunca, irmãos. Daniel se acolheu quando foi perseguido pelos inimigos. Para ele, era melhor os braços do Senhor dentro, ali, na cova dos leões, longe de qualquer olho humano. Ele poderia ali abraçar um leão. Ele tinha o Senhor presente com ele. Que noite tranquila ele teve. Ele estava sob os cuidados de Deus, usando os leões. Quem entrasse ali para maltratá-lo seria comido pelos leões. Descansando nos eternos braços do meu Deus, conforme diz o nosso hino tão conhecido. Outro detalhe, irmãos, precisamos arrancar ou avançar numa confiança naquilo que é invisível. Nós estamos muito acostumados a olhar. Olhamos para o nosso emprego, olhamos para o dinheiro, olhamos para a nossa capacidade, sabemos que nós temos habilidade, mas Deus corta tudo isso. Quando Deus quer tratar com o mundo, Ele tira toda a fonte de recurso do mundo. Ele faz secar as águas. Ele faz que os alimentos acabem quando Deus quer tratar com o mundo. Mas Ele vai cuidar da igreja. Quando Elias chegou para o rei Acabe, não vai chover, ele disse, só quando eu ordenar. E de fato a seca começou. Os rios começaram a secar. Mas Deus mandou o seu profeta para a beira de um riacho. E mandou que os corvos trouxessem sanduíche para ele.
E quando secou o córrego, ele mandou Elias para a casa de uma viúva para que ele fosse sustentado e cuidasse daquela viúva com o filho. E Elias foi útil. Sempre assim. Nós precisamos aprender a conversar com nosso Deus. Ele está perto. Nós precisamos ter essa comunhão com Ele, falar com Ele constantemente. Senhor, Tu estás comigo. Eu sei, é que eu sou muito fraco. Eu não aprendi a depender de Deus. Fale com Ele, por que não? Cresçamos nessa fé. O dono da prata e do ouro, o Deus Todo-Poderoso, que vence exércitos inumeráveis, está conosco. Se nós não fizermos isto, nossa fé será um fracasso, queridos irmãos. Fracasso. Nós seremos devorados por causa da nossa incredulidade. E nunca Deus vai abençoar uma incredulidade. Nunca. Ele dá nota 0 para a incredulidade. Toda vez que nós ficamos com dó de nós, protegendo a gente, protegendo a família demais, protegendo tudo, desconfiado de Deus, quem sofre somos nós. Nós não podemos tentar Deus, mas naquilo que é necessário fazer para avançar, temos que avançar. Foi sempre assim. Quando Deus guiou o povo pelo deserto, ele disse, para aqui, parava. Quando Deus dizia, levante, vamos andar, era para andar. Hoje o que acontece? Nós paramos e falamos, não, eu tenho medo, não vou avançar. Nós queremos dizer que Deus não está protegendo a gente, não está cuidando de nós. Então, queridos, essas aflições que vêm para o mundo, que ameaçam tirar a comida do povo, e haver saques terríveis, e até mortes, nosso Deus vai cuidar de nós. Ele diz, não vai faltar a comida, não vai faltar a nossa roupa. É Ele que está nos conduzindo pela estrada, rumo ao céu. Outro detalhe, a teologia soberana, ela não somente é prática, ela é aplicável no mundo inteiro. Olha o que diz o texto. Ele diz, sou exaltado entre as nações. Está vendo aqui o texto? Sou exaltado entre as nações. Isso para mim é maravilhoso, irmãos. O Deus do Brasil, dos crentes aqui, é o Deus dos crentes lá na China, lá na Coreia do Norte, lá no Vietnã. Deus está sendo glorificado no mundo inteiro. Vai falar, como, pastor? Sim, Ele é Deus. Ele diz, eu sou exaltado. Quando você pensa que não, Deus está fazendo coisas que transbordam o mundo de louvores. Olha, queridos irmãos, nunca o Senhor deixou de ser glorificado, salvando ou punindo. Salvando ou punindo. Ele é Deus em salvar, Ele é Deus em punir. O mundo inteiro, soberanos, guerrilheiros, reis, governantes, religiões, tudo isso soma, tudo serve de utilidade para Deus. Ele está sendo glorificado. Por quê? Porque os ímpios no mundo inteiro, inclusive o diabo, estão trabalhando para Deus. E sabe o que vai ser no final? Não há um jogo aqui que nós estamos esperando quem vai vencer. A vitória é do Senhor. A derrota é dos inimigos. Veja, esses elementos gananciosos, malignos, assassinos, usados pelo diabo
para maltratar pessoas, matarem pessoas inocentes no mundo, procurar o mal do povo. Eles estão fazendo exatamente o que Deus ordena que faça. Depois, eles são mortos e Deus é glorificado. Quando Deus ordenou a Satanás, vá, toque em tudo que Jó tem, menos na vida dele. Foi uma ordem que Satanás queria. Ele buscava isso, ele sonhava com isso, ele anelava o vício de Deus. Aí então ele foi abrindo depósitos. Ventos terríveis, elementos perigosos, até com os caldeus, naquele tempo já tinha os caldeus, para saírem e maltratar, roubar, destruir. O mundo é assim, queridos. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Ele é glorioso em vingar e é glorioso em aplicar sua misericórdia. Sempre foi assim. Todo lugar que você vê acontecendo alguma coisa, tem lugar onde tem gente morrendo de fome? Tem. Deus está ali? Tá. Por que não? Ele é Deus. Tem lugar onde tem guerras, gente matando um ao outro, elementos com sangue na boca, pronto para matar, os pés velozes para tirar a vida dos outros. Sim, Deus está ali, tá? Ele é o Deus que é exaltado, Ele é o Deus de guerra. Os egípcios não entendiam. Para eles era produto da natureza. Quando os gafanhotos entraram, as rãs também, mas era Deus ordenando. Quando Jonas percebeu o que estava acontecendo, Deus fez com que a natureza toda, o mar virasse um verdadeiro turbilhão para ameaçar a vida de todos quantos estavam no navio. Jonas estava dormindo. Deus faz assim. Quando a igreja está dormindo, Deus sacode o mundo para acordar os crentes, para trazê-los para a igreja, para eles ouvirem a palavra de Deus, para considerar o pastor que tem, a mensagem que tem a ser pregada, a Bíblia que eles têm nas mãos. Deus acorda os Jonas no porão do navio para que ele suba, veja o que está acontecendo lá. E aí Jonas entendeu, todo esse problema fui eu que causei, pode me atirar no mar. Olha que avivamento ocorreu ali, que avivamento. Ocorreu um avivamento no navio, que aqueles homens adoraram a Deus. Ocorreu maravilhas no mar, porque Deus ordenou o peixe para engolir Jonas. E teve avivamento na cidade de Nínive. É assim que Deus faz, quando Ele opera. Então nós precisamos aprender com Jonas o que significa o Deus de Jacó está conosco. Também, irmãos, a história das nações prova o quanto os inimigos foram postos no pó e Deus permanece para sempre exaltado em glória e louvor. A história é assim. Olha o que aconteceu com Hitler. Para onde ele foi? Olha o que aconteceu com aqueles monarcas que mandaram matar muitos crentes. Olha o que aconteceu com os assassinos de milhares de crentes na França. Morreram. Os crentes estão nos céus e eles no terror eterno. A mão de Deus está controlando tudo e Ele está conosco. Outro detalhe aqui é que a teologia é prática quando vemos a terra como palco dos atos soberanos de Deus. Ele diz também, sou exaltado na terra. O que é isso? Agora ele trata com o planeta. Ele diz, a terra é minha. Qualquer lugar deste mundo,
no fundo do mar. Ele diz, é meu o fundo do mar. As ilhas são minhas. Eu sou dono de tudo isso. O que isso nos ensina, irmãos? Que ele não realiza suas obras incríveis apenas no local. Na terra inteira. Deus não está igual aquele dono de muitos lugares, né? De muitas casas. Eu só preciso dessa casa aqui para morar. Eu vou alugar as outras casas que tem. Deus não alugou nenhum lugar do mundo para os outros. Não. Aquela ilha mais esquecida, ele está cuidando dos animais. Se não tiver um ser humano, ele está cuidando. Já viu aquele deserto onde só tem leões, hienas e outros animais ferozes e mansos? Deus está ali mandando chuvas no tempo adequado, fazendo o capim crescer, sustentando os animais, cuidando de cada detalhe. Impressionante. Sou exaltado na terra. Os animais louvam a Deus, porque estão dizendo que ninguém faz aquilo ali, que ninguém pode imitar a Deus. É o que diz o Salmo 104. Em todo lugar, há a bendita presença de bondade dele. Você vê até nas nações pobres, nações ricas. Homens têm tudo para comer. Os ricos precisam dos outros para viver. Precisam até de uma horta do vizinho. Olha, queridos irmãos, é aqueles lugares pobres, onde Deus abre a oportunidade de colher frutas, de arrumar um emprego, de ter um recurso melhor. Alguns ficam ricos, outros permanecem mais pobres e vão vivendo dia a dia. Quem está fazendo isso? Deus está dizendo, sou exaltado em toda a terra, porque não tem ninguém que o pode fazer. E mais do que isso, olha a liderança de Deus. A Bíblia diz que se ele corta a respiração, todos morrem. Todos precisam da chuva, todos precisam do sol, todos precisam do ar, todos. Então ele é dono, ele é glorioso nisto. Satanás, como eu disse para os irmãos, e os homens é que estão trabalhando para ele. E a fúria de Satanás é tanta. Ele quer cumprir seus propósitos. Ele quer chegar a ser dono de tudo na terra. E quer alcançar a posição que é dada somente a Deus. No final, seus demônios, suas conquistas mundiais, o anticristo, o falso profeta e toda esta artilharia do diabo, tudo isso será atirado no lago de fogo. Podem ter certeza. O lugar nosso é no céu. É para lá que nós estamos indo, queridos irmãos. Nós veremos o Senhor face a face. Esse Senhor do Salmo 46. Vamos para o segundo ponto agora. Nossa segurança, pois temos um Deus por nós. Diz o texto que o Senhor dos exércitos está conosco. Primeiro, somos surpreendidos pelo fato que o Senhor é varão de guerra. Um homem de guerra. A guerra, ele diz, a guerra pertence a mim. Eu que luto. Interessante. Quantas e quantas vezes nações voltaram contra Deus. Ele não deixou ninguém lutar. Disse, sou eu. Foi assim com Josafá. Quando Josafá soube que exércitos se uniram para lutar contra Jerusalém, Deus falou, não se preocupe. Vão para aquele lugar lá, no Vale da Bênção. Comecem a cantar. Não fazem mais nada. Só comecem a cantar. E aí Deus foi contra o exército. O Senhor dos exércitos. Morreram todos, um lutando contra o outro. Não foi assim com
Ezequias, o rei, um homem de Deus, quando ele soube da arrogância do rei Senaqueribe, ele fez o quê? Foi para Deus, apresentou perante os céus a carta. Falou, olha o que Senaqueribe mandou. Deus falou, deixa comigo. Ele não está afrontando você. Ele não está afrontando Jerusalém. Ele está me afrontando. Ele precisa saber que eu sou Deus. E numa noite só, Deus matou mais de 180 mil soldados. E Senaqueribe fugiu para a casa dele envergonhado e lá foi morto pelos filhos. Olha o que Deus faz. Ele é varão de guerra. Foi esse o cântico de Míriam, irmãos. Depois da travessia do Mar Vermelho, depois que Deus sepultou o exército de Faraó ali no Mar Vermelho, do lado de lá, Míriam cantou, o Senhor é varão de guerra. Não era para todo Israel ali tranquilizar, confiar? Não. Mais tarde mostraram isso. Ele sempre lutou contra os inimigos, pela causa do seu nome e em favor do seu povo. Nossa história é assim. Ele não precisa das armas que os homens usam. Não. Davi entendeu isso. Era um jovem que tinha plena confiança em Deus, plena. Quando ele viu o soldado filisteu, Golias, armado da cabeça aos pés, ele disse, isso não é para mim. Eu tenho as armas de Deus, eu sei quem ele é. Eu sei que Golias está confrontando Deus, não a mim. E foi assim que ele obteve aquela extraordinária vitória. Lidamos com o Todo-Poderoso. E mesmo, irmãos, os grandes homens que lutaram, receberam dele o poder. Olha Josué, foi com o poder de Deus. Olha Moisés, no poder de Deus. Olha o rei Davi, quando enfrentava aquelas nações vizinhas, ele ia no poder de Deus. Deus supriu os soldados, mas supriu os soldados com o poder dele, não o poder do homem. Um soldado de Davi valia mais do que 100 homens. 10 soldados do exército do rei Davi valia mais do que 1000 homens. O que era isso, irmãos? Era o poder daqui? Era o poder da carne? Não. Eram homens de Deus que faziam parte daqueles exércitos. Queridos irmãos, nós estamos na luta com o Senhor conosco. E as nossas armas não são carnais. Nós não temos que puxar um revólver. Nós não temos que lutar como os homens lutam. Nós não temos que ir atrás de comida como eles fazem, correndo, comendo. Nós temos um Deus conosco. Enquanto o mundo está agitado, a igreja está orando. A igreja está dizendo, Senhor, é agora que teu nome deve ser glorificado. Quando esses elementos estão pensando que são vitoriosos. Significa que ele dispõe de quê? Olha o versículo. O Senhor do exército? Não. Está no plural. Dos exércitos. Está vendo aqui, queridos irmãos? Ele não falou de uma quantia de exército. Que Deus tem uns 100 exércitos. Não. A Bíblia é bem clara. Ele é Senhor dos exércitos. E agora, nós chegamos à conclusão. E o exército chinês é do Senhor. O exército russo, do Senhor. O exército americano, do Senhor. O exército brasileiro, do Senhor. Ele é o Senhor dos exércitos. Mas os homens não contam com o fato de que o exército de Deus trabalha diferente. Quando ele mandou aquele vermezinho por baixo da terra, como se fosse o metrô, para comer a planta que dava o conforto a Jonas, fazia parte do exército de Deus. Quando ele mandou aquele animal, aquele grande peixe, para engolir Jonas, Senhor dos exércitos. Quando ele sacudiu o mar, o Mediterrâneo,
para afundar o navio, caso Jonas não fosse tirado dali. O mar, o vento, fazia parte do exército de Deus. Moscas, rãs, que mais? A escuridão. Senhor dos exércitos. E essa enfermidade que está assolando o mundo, matando milhares. Senhor dos exércitos. Queridos irmãos, olhando sobre esse prisma, esse ponto de vista, nós entendemos e confiamos. O Senhor não está dando bênçãos a eles. O Senhor está com o seu povo. E a prioridade de Deus é o povo dele. Deus quer proteger o seu povo. Deus está abrindo o caminho para o povo dele caminhar. Deus está usando as nações para tirar as florestas da frente, tirar os animais. O povo dele está avançando para a glória. Então, queridos, tudo isso faz parte desse programa de Deus. Se o governo quer abrir uma estrada daqui para outra cidade, ele vai usar tratores. O que é que Deus usa para abrir caminho para o seu povo? O Senhor dos exércitos. Também ele vai à frente, ordenando aos inimigos: não toque nos meus eleitos. Quando ele mandou Abraão só com a esposa, o grupo dele também, os escravos dele, ele foi dizendo na frente: por favor, não toque nos meus ungidos, nos meus eleitos. É o Senhor dos exércitos conosco. Libere o caminho para que o meu povo prossiga na jornada. Ele fez assim com Israel, caminhando pelo deserto, sem nada ali, mas mesmo assim, ele ordenou que a rocha desse água, ele ordenou que as nuvens baixassem o maná dos céus. Maravilhas. Ele ocupa e esconder seu povo. Ele ocupa. Então, para tocar no povo dele, tem que tocar nele. Se eu quero pegar o Emerson na casa dele, eu terei que invadir a casa dele, eu terei que abrir a porta e entrar. Quando Satanás quer tocar no povo de Deus, ele tem que mexer na casa, no próprio Deus. Ele esconde o povo dele nele mesmo. São meus queridos, são os meus pequeninos que estão conosco, que estão comigo. Ele serve então de esconderijo, refúgio e torre forte para proteger o seu povo. Então, queridos irmãos, desculpem, tocar nos santos é mexer com Deus, assim como para alguém pegar escondido outro que ele quer pegar, um inimigo. Saibamos que o medo é normal. Eu vou ter medo. Quem não vai ter? Nós vamos ter. O perigo está aí. Não confiar. Ele está perto. Em me vindo o temor, hei de confiar em ti. Vai vir o temor? Vai. Qual é o pai de família, mesmo crente, que não sente medo? Sente. Mas hei de confiar. Eis o segredo da plena vitória. Quando nós vemos que o caminho é só escuridão, que há uma caverna terrível para passar, eu não estou vendo claridade nenhuma, mas Deus vai na frente. É só acompanhá-lo. Ele está conosco. E eu vou terminando aqui. Saibamos que o medo é normal, mas o segredo é confiar nele. Muitos acham que não têm medo, até que são cercados por trevas. Muitos confiam em si mesmos e vão fugir. Nós nem imaginamos, irmãos, o que é o medo quando Deus afasta. Os inimigos do Senhor, os homens ímpios, eles confiam neles.
Mas quando Deus tira toda a claridade, quando as trevas ameaçam, quando o perigo da fome vem, o perigo da morte chega, eles sentem aterrorizados. Até com o mexer de uma folha seca, eles fogem. Nós não. Nós não precisamos ter medo. Enquanto eles correm, os crentes cantam. Enquanto eles gemem, procurando seus ídolos, os crentes se ajuntam e buscam o seu Deus. Não é assim, queridos? Os discípulos estavam tranquilos no barco. Pareciam tranquilos. Até que o mar começou a agitar. E o barco parecia afundar. O que aconteceu? O medo veio. Jesus estava presente. Porque temeis, homens de pouca fé. Se Deus não permitir que o mal chegue até nós para nos tocar, jamais entenderemos o que realmente significa confiar nele. Nós precisamos passar pelo que estamos passando? Precisamos. O sábio Senhor desenhou tudo isso na história, na eternidade. Ele preparou o nosso caminho. Nós vamos passar. Se tivermos que passar pela morte, vamos ter que passar? Vamos. Se tivermos que passar por um momento difícil, de luta, que eu olho para todo lado desesperado, Ele tem provisão? Tem. Ele diz, nunca te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Ele é o Senhor dos exércitos. Pode ter certeza. Ele está lutando pelo seu povo. Nós somos apenas uma partículazinha do povo dele. Tem milhões de crentes no mundo. E ele é o Senhor dos exércitos para todos esses milhões de crentes. Crentes, irmãos, nossos irmãos em Cristo, que morreram, passaram por dificuldades, enfrentaram duras lutas na jornada. Não chegaram ao lar? Chegaram. E nós agora? Nós vamos passar? Pode ser que não. Pode ser que seja apenas uma noite de pesadelos. E amanhã um novo dia ergue. E o caminho é lindo. O Senhor está dizendo, olha essa planície, venham comigo. Está tudo bem. Pode ser que ele pare conosco, como ele fez com Israel, no lugar onde tem águas, tem palmeiras para a gente ficar debaixo da sombra. Mas depois ele vai dizer, a jornada prossegue. E para encerrar, milhares e milhares de homens e mulheres não sabem que o Senhor é o Senhor dos exércitos. Deus dá tréguas para eles. Eles vão nos seus pecados. Vão para lá e para cá, passeiam, brincam, comem, bebem, divertem. Até que a morte vem. E eles vão ver o terror de terem brincado com Deus. Olha o inferno. Olha as consequências terríveis. Mas tem uma outra mensagem. Tem muitos pecadores, muitos, que querem conhecer a verdade, que querem esse Deus da verdade. O Senhor é o Senhor dos exércitos. E Ele está entrando no meio deste mundo para chamar os seus eleitos, os pecadores que querem a salvação. Ele veio buscar. E não tem armamento humano, não tem poderio humano, não tem tropas humanas que possam contra Deus quando Ele entra para salvar. Quando Ele chama pecadores. É o trabalho misericordioso do nosso Senhor. Ele passou dentro de Jericó, esqueceu aquele povo que estava acompanhando. Ele disse, eu tenho o eleito lá na frente, eu tenho o Zaqueu. E foi até lá.
Ele fez assim na cruz. O Senhor dos Exércitos parecia derrotado. Os inimigos prenderam suas mãos, cravaram suas mãos no madeiro, os pés também. Como é que o Senhor dos Exércitos podia lutar? Não parecia indefeso? Mas ninguém conta com a palavra dele. Foi com a palavra dele que ele disse para aquele homem: hoje tu estarás comigo no paraíso. Note como o Senhor, com sua palavra, fechou o poder da morte, fechou o poder do inferno e abriu a porta do céu para aquele homem ser salvo. Ele está conosco. Ele está conosco, queridos irmãos. Podem levantar corajosamente e encarar as lutas. Nós somos o povo dele, comprado com sangue. Ele tem um amor profundo pelo seu povo. Ele ama eternamente seu povo. E ele nunca vai deixar de cuidar. Vamos orar. Que meu Senhor, grandioso, maravilhoso, venha aplicar tua palavra nos corações que agora podem ouvir, puderam ouvir ou que vão ouvir. Meu Senhor, que essas verdades eternas façam parte de nossas pobres almas para aprendermos a confiar nessas promessas infalíveis de um Deus que é fiel. Nós vamos te agradecer. Em nome de Cristo. Amém.